Hoje a gente está aqui, né, Karina, para falar sobre um tema muito recorrente. Uma pergunta que chega toda hora, todo lugar, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ao vivo. Se tivesse mais canais, chegariam em mais canais. Que é o quê? Posso cultivar cogumelo shiitake em toras em qualquer região? E assim, gente, dá. Vamos começar com uma resposta confortável para vocês, né? Dá para cultivar em diferentes climas e regiões. Mas, antes da gente sair falando sobre esse tema, que vai ser o tema principal desse vídeo, vamos conversar um pouco sobre a natureza do cogumelo shiitake, tá? Então, o cogumelo shiitake, ele é originário da Ásia, mais especificamente ali da região do Japão, Coreia, China e redondezas, tá? Ele é um cogumelo decompositor de matéria orgânica, assim como muitos outros cogumelos e fungos no geral. Eu achei que você ia falar delicioso. Também, delicioso, decompositor, né? Mas assim como outros cogumelos e fungos, e no caso do shiitake especificamente, ele é um decompositor de tora, de madeira mesmo. Então lá na floresta, em seu ambiente de origem, o papel dele é decompor toras, árvores que caem, né? Então ele não é um alimento que está aqui só para servir a humanidade como um alimento, né? Ele é um ser vivo, né? E o trabalho, o papel dele na natureza, o papel ecológico dele na natureza é a decomposição de matéria orgânica. E aí é um ponto muito interessante, porque a gente sabe que a decomposição, que a matéria orgânica, por exemplo, para cobrir canteiro, agrofloresta, na agricultura em geral e na humanidade em geral é muito importante. Só que se não houvessem os fungos fazendo a decomposição dessa matéria orgânica, o planeta Terra seria um grande acúmulo de matéria orgânica. Então veja como é importante o papel ecológico dos fungos. Eles decompõem matéria orgânica e disponibilizam nutrientes a partir desse trabalho de decomposição. Lá na Ásia, em seu ambiente de origem, é um cogumelo de floresta. Então não é à toa que a gente está aqui nesse ambiente, a gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo, né? Mas ele é um cogumelo de ambiente florestal. Então é nesses ambientes, nessas condições climáticas que ele sobrevive e que ele se multiplica na natureza, tá? Se o shiitake fosse escolher, assim ó, escolher a dedo, qual a temperatura ideal e a umidade ideal que ele gostaria de viver, né? Essa temperatura vai variar ali 25, 26, até um pouco antes, 24 a 26, a ideal. Isso não significa que só nessa temperatura que é possível cultivar o cogumelo shiitake, né? E a umidade ideal do cogumelo shiitake também, se ele fosse escolher, é acima de 60%. Mas não precisa se assustar, porque você não precisa dessas condições ideais laboratoriais, né, para poder ter um bom cultivo. Eu acho que tá pegando esse gancho aqui do que a Karina estava falando, das condições, dos parâmetros. Vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Olha onde a gente está, num espaço assim, né, numa área dessa. Então, trazendo aqui para nossa realidade do Brasil, né, independente se você está no norte, no sul, no centro-oeste, sudeste, nordeste, enfim, a gente tem diferentes climas, diferentes condições de temperatura, de umidade, de altitude e outros parâmetros. O que a gente precisa entender é a natureza do cogumelo, que a Karina acabou de explicar, como que ele, na sua origem, funciona, se desenvolve, produz, e adaptar para cá, para a nossa realidade. Então, o que a gente precisa mais se atentar é temperatura e umidade. E falando nisso, quando a gente trabalha num espaço assim, um espaço mais fechado, mais sombreado, naturalmente a gente já consegue ter um pouco mais de umidade, porque a própria transpiração das árvores, né, essa diversidade de espécies que tem aqui, elas criam esse microclima ideal para o nosso cogumelo. Mas é um cultivo rústico, gente. Olha isso aqui, a gente não está controlando nada. A Karina falou, não é condições de laboratório, e realmente não são. Por quê? Porque a gente está num espaço aberto. A gente não está controlando temperatura, a gente não está controlando umidade, a gente não está controlando nada. É um cultivo rústico, é um método mais tradicional, um método milenar, né, de cultivo de cogumelo. Então, a gente busca adaptar, e essas adaptações a gente faz com uma irrigação. A gente também utiliza linhagens
adaptadas para cada região, né? Você fala, eu tô em tal lugar do Brasil, pô, essa linhagem é melhor, aquela linhagem é melhor, para você ir ajustando ali, né, os parafusos para a máquina funcionar mesmo. Então, essa é a primeira ideia que a gente precisa ter quando a gente pensa no cultivo e na sua região, no seu clima. Bom, agora que a gente já teve essa visão geral sobre a origem do shiitake, a rusticidade do cultivo, vamos aprofundar aqui nossa prosa e vamos falar um pouco sobre a diferença entre climas quentes e climas frios. Começando com climas quentes, tá? O shiitake, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para ambientes e climas que passam de 35 graus Celsius, 40 graus Celsius, muitas horas seguidas, tá? Não é que não pode acontecer isso, não é que deu 35, 40 graus, a gente está desesperado, perdendo o cultivo, não é isso. Mas em ambientes, climas e regiões que essa temperatura se mantém por muito tempo, a gente precisa sim acender o alerta. Mas também não significa que caso você esteja numa região que tenha essa temperatura, esse tipo de clima mais quente, você não vai poder cultivar. Porque é possível a gente fazer adaptações no ambiente para poder abaixar essa temperatura, assim como aumentar a umidade, né, que é a condição ideal para o cogumelo shiitake. E nesse sentido, quais são alguns exemplos de adaptação que a gente pode fazer para ter um ambiente mais fresco para o nosso cogumelo? Primeiro, ar-condicionado. Ar-condicionado fica cara a conta daí, né? Aí ninguém vai querer. Brincadeira. Sim, o ar-condicionado seria uma solução. Mas como a gente está falando de um cultivo rústico, o ar-condicionado ele não vai entrar como exemplo aqui. É uma brincadeira, gente, Thales, é desse jeito mesmo. Mas enfim, adaptações que a gente pode fazer para diminuir a temperatura caso você seja uma pessoa que esteja em um ambiente, uma região, um clima quente, tá? Primeiro, ambientes assim. Gente, quem já fez o teste aqui de estar num dia quente? Aqui mesmo, semana passada, a gente estava passando por isso, né? Quente, de torrar a cabeça mesmo ali fora, onde não tem área de mata. Que é aqui, ó, alguns metros da onde a gente está. Quente. Inclusive, a gente fez um Reels falando sobre a diferença dessas temperaturas. A gente colocou o termohigrômetro para mostrar essas diferenças, tá? Então, assim, ali tava super quente. Só de vir para esse ambiente de mata, a gente já podia sentir uma baixa temperatura muito grande, uma diferença, uma amplitude térmica muito grande aqui. Então, sim, primeira coisa ambientes de mata vai facilitar você ter uma condição climática mais propícia para o cultivo de cogumelo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, a própria irrigação ajuda a baixar a temperatura. Então, talvez você que esteja em um ambiente mais quente precise ligar com mais frequência a irrigação, tá? Para poder fazer esse ambiente ficar mais fresco. E uma alternativa também sustentável, prática e que faz muita diferença é a bioconstrução. Como, por exemplo, construir ambientes, salas, galpõezinhos, não precisa ser nem muito grande, de barro, por exemplo, ou outros materiais que são utilizados na bioconstrução e que realmente diminuem consideravelmente a temperatura. No ano passado, a gente teve a oportunidade de visitar uma associação de agricultores no Quênia, na África. E lá é muito quente, né? E eles trabalham com sementes. Então, as sementes, elas precisam estar em ambientes mais frescos. E lá nessa oportunidade de visitar esses produtores, de visitar esse banco de sementes, a gente, nossa, sentiu na pele, literalmente, essa diferença de temperatura, porque eles tinham uma casa de bioconstrução onde eles guardavam a semente, estava torrando de calor lá fora, e quando a gente entrava nesse espaço, era gritante a diferença de temperatura. Parecia realmente que tinha um ar-condicionado. Tá? Então, sim, é possível você cultivar em climas quentes, desde que você traga condições mais propícias para baixar essa temperatura, caso fique muitos dias ou muitas horas seguidas muito calor, tá? E falando agora em climas frios, bom, a gente aqui é um exemplo vivo disso. Aqui em Campo Largo, no Paraná, que é a região que a gente tá, que vocês estão vendo esse cultivo atrás da gente, é um local com incidência de geada. Então agora, nos últimos 2 anos, a gente teve geadas mais fracas, mas a gente cultiva há muitos anos cogumelo shiitake. A gente já teve geadas bravas aqui e o cultivo de cogumelo shiitake não sofre com isso, tá? Inclusive, se vocês derem um Google, vocês vão ver que na Ásia, no Japão, por exemplo, existem cultivos de cogumelo shiitake em toras embaixo da neve. E o cogumelo resiste, sim, à neve e à geada. O que acontece
nesses dias, nesses climas mais frios? O metabolismo do cogumelo vai dar uma baixada e ele vai ficar um pouco mais devagar. Mas isso não significa que você não pode cultivar, não significa que você vai perder o cultivo, e sim que o processo pode ser um pouco mais lento. Mas nem muito mais lento, não. Quando a gente fala mais lento, são questões, são variações. Mas isso não significa que vai ser um cultivo que vai demorar muito mais tempo do que em outras regiões que não tem incidência de geada ou neve, ou seja, frio. Bom, Karina falou de um dos parâmetros, temperatura. O segundo parâmetro que a gente abordou aqui já nesse vídeo é a umidade. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, o que é muito bom porque com uma solução, uma ferramenta, a gente consegue trabalhar tanto o parâmetro da temperatura quanto o parâmetro da umidade. Vamos supor que se você está numa região que passa períodos, né, temporadas do ano, mais baixa a umidade. Então, o que a gente vai fazer? Claro, primeiro é garantir que você esteja num espaço assim, um espaço de mata com árvores, como a gente já falou. A própria transpiração das árvores aumenta a umidade, tá? Mas, além disso, se você for para a alternativa da bioconstrução ou da própria irrigação, aqui nesse momento, falando da umidade, a irrigação... Umidade não, umidade, né? Umidade. A umidade, ela vai ser a mais eficiente. Então, um sisteminha de irrigação simples, e ó, vou falar para vocês, por muitos anos a gente ficou na mangueira, né? Sim. Ai, sistema de irrigação. Porque era simples na mangueira, né? Tá. Hoje em dia tem um monte de sisteminha, com Wi-Fi, com não sei o que e tudo, mas a gente ficou muitos anos na mangueira. Hoje a gente tem o nosso sistema de irrigação aqui, mas é independente. Da forma que você conseguir, trazendo essa irrigação pro espaço, não para as suas toras em si, mas pro espaço, né? Você consegue aumentar a umidade a níveis desejados e tocar em frente o seu cultivo de forma profissional e produtiva também. Então, com base nessas duas mensagens aqui, trabalhando a temperatura e a umidade, a gente consegue ver a possibilidade de cultivar o cogumelo shiitake em diferentes regiões. Bom, para quem acompanha aqui o nosso canal, o nosso Instagram e até no TikTok a gente tá agora, gente. Sim, estamos aí abraçando a juventude, porque lá tem mais jovens, né? Mas enfim, quem conhece... Você acha que eu sou velho? Não, mas assim, é bem mais jovem que a gente. A galera do TikTok é uma galera mais nova, né? Ah, eu tô lá, tô me divertindo. Só nos videozinhos. Faz uma dancinha pra nós aí. Gente, brincadeiras à parte, quem acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, no YouTube, sabe que a gente é um amante do cultivo de cogumelo shiitake em toras, né? E essa alegria transborda, vai além de nós. E é com muita alegria que a gente vai fazer um convite para você que está assistindo esse vídeo e chegou até aqui. Bom, primeiro, se você chegou até aqui, significa que o seu interesse pelo cultivo também é grande, né? Senão você não estaria assistindo, querendo entender mais sobre temperatura, umidade, diferentes climas e regiões. E o convite é o seguinte, do dia 1 a 6 de abril, agora chegando já, de 2025, tá? A gente vai fazer um evento para contar para você tudo o que você precisa saber para começar desde o zero o seu cultivo de cogumelo shiitake em toras. O nosso evento chama Jornada do Improdutivo ao Lucrativo. E é exatamente por isso, porque a gente mostra a oportunidade de espaços como esse aqui de mata, que muitas vezes não são utilizados para cultivar nada, para atividade agrícola nenhuma, a não ser criação de abelha ou coisas muito pontuais, que estão improdutivos, se tornarem lucrativos com o cultivo de cogumelo shiitake. Então não perca essa oportunidade. Olha, eu vou falar. Agora que você já sabe, dá para cultivar cogumelo shiitake na sua região, você já sabe da oportunidade que tem na sua frente, lembre-se das informações que a gente passou aqui, participe com a gente do nosso evento e atente-se aos cuidados que a gente acabou de compartilhar, porque a gente quer o seu resultado. E o seu resultado, o que é? É colheita, né, gente? Com Chegar certeza. ali na casa de frutificação tem um monte de cogu. É isso aí. Então, boas colheitas e nos vemos, hein? E ó, não esqueça... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, aquele recadinho básico, né, gente? Que tem que ter. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que você Deixa que a gente postar novos vídeos. Deixa o joinha, comenta aqui o que vocês acharam. Se inscreve. Faz qualquer coisa. Né? É, gente, comenta aqui o que vocês acharam, que região que vocês estão, enfim.
dúvidas que possam surgir aqui nos comentários, que são ideias para a gente fazer mais conteúdos e continuar trocando muita ideia sobre o cultivo de cogumelo shiitake. Não é qualquer ideia, não. É ideia de experiências vividas que a gente está há muitos anos nesse cultivo. É isso aí, pessoal. Até a próxima, hein? É nóis!